E aí, me conta, muitos sinais novos, sinais que você não conhecia? Então vamos para a explicação. Então a nossa intérprete começou sinalizando o seguinte, vamos ver. Então ela fala, sociologia, sinal de sociologia. Você vai fazer desta forma, dedo indicador, e a sua outra mão em S, vai encostar aqui e vai fazer este movimento. Sociologia. E a sociologia estuda, pesquisa, sinal de pesquisar. Na palma da mão, dedo indicador, você vai fazer 1, 2, 3 vezes. Pesquisa, foca, lá. Foca em quê? Né? Pesquisa, foca, estuda o quê? Ela fez o quê? Vamos ver a continuidade. Então ela fez pessoas, sinal de pessoas, ou pessoas. População, suas duas mãos em P, fazendo este movimento. População e sociedade, que é o mesmo sinal de sociologia. No caso aqui, sociedade. Faço a mesma ideia. Então, o que vai diferenciar aí é o contexto. Então, a sociologia, ela estuda, pesquisa, foca as pessoas, a população, a sociedade. Vamos ver aqui a continuidade. Então, ela fez mas. Não é mais, tá? É mas, sinal de mas. Mas a sociologia surgiu quando? Esse sinal aqui de surgir é o mesmo sinal de criar. O que vai demandar aí é o contexto. No caso aqui, surgiu. No caso aqui, surgiu. Surgiu quando? É o sinal de quando. Então, vamos ver aqui. Então, ela fez no passado, né? No passado. Ou no passado. Tem todas essas variações. Então, ela fez o sinal de século, 19, sinal de século. Sua palma da mão desta forma, você vai fazer sua mão em S, encostar 1, 2, aqui em cima, aqui embaixo. Século, 19. É bem rápido. 9. Século 19. Então, vamos ver aqui a continuidade. Então, ela fez esse aqui, fez um classificador para a pessoa. Esse aqui, homem famoso. Esse homem famoso. Então, ela fez nome, né, o sinal, o nome dele aqui. Ela fez a datilologia, M-A-R-X. Max, ele, com seu jeito pragmático, ou seja, pragmatismo. Qual é o sinal de pragmatismo? Jeito, lá, tá? Jeito, sinal de jeito, sentimento. No caso aqui, jeito, lá. É o sinal de pragmatismo. Então, esse homem aqui, com seu jeito pragmatismo, o que ele fez? Vamos ver. Ele se tornou líder. E como eu faço isso? Imagine aqui que tem várias pessoas. E ele aqui no meio de todas elas, ele foi o escolhido, ele se tornou líder. Então, ele se tornou líder e ele contribuiu. O sinal de contribuir é o mesmo de ajudar. No caso aqui, passa a ideia de contribuir, fomentar. Ele fomentou, né? Que é o mesmo sinal de incentivar. Ele fomentou e se esforçou por si só. Então, ele se esforçou por si só. Vamos ver aqui a continuidade. Então, a sociologia se ramificou em 3 principais. Mas qual é o sinal de ramificar? Nunca ouvi falar desse sinal.
Então, é o mesmo de espalhar. Então, por isso é importante estudar os sinônimos das palavras. Então, a sociologia, ela se ramificou em 3 principais. E quais são essas 3 aqui? Então, vamos ver aqui a continuidade. Ela fez a primeira é a sociologia do trabalho. E percebe que ela demarcou aqui no espaço os tipos de sociologia, como se aqui desse lado tivesse a sociologia do trabalho, essas variações. E aqui a sociologia da educação, sinal de educação que é o mesmo de ensinar. E de cá ela fez a sociologia jurídica. E o sinal de jurídico? Advogado, correto, né? Julgar. Então, advogado, correto aqui, julgar, jurídico. Então, a sociologia se espalhou nessas 3 principais. Sociologia do trabalho, a sociologia da educação e a sociologia jurídica. Agora vamos ver aqui a continuidade. Então ela diz, né, todas elas, ou seja, esses 3 tipos de sociologia, todas elas, aqui como se fosse a sociologia, tem um foco principal. Que foco é esse? Vamos ver. O capitalismo, o sinal de capitalismo. Aqui como se fosse um copo. E a outra mão, você vai fazer esse sinal aqui, ó, de dinheiro, subindo. É o sinal de capitalismo. Vamos ver a continuidade. Ela fez, por exemplo, pesquisa, estuda e encontra. Pesquisa, estuda e encontra. O quê? As classes sociais. O sinal de classe social. Você vai fazer a mesma forma, o dinheiro, porém essa outra mão aqui para baixo que vai subindo. Sinal de classes sociais. Então a sociologia, ela pesquisa, né, estuda e encontra as classes sociais. Então, ela fez, de um lado, o pobre, sinal de pobre. E do outro lado, o rico. Sua mão em E, fazendo dessa forma. E ainda fez esse aqui também. O rico. O trabalho de cada um, né? O trabalho do pobre. O trabalho do rico. A diferença. Qual? Né? Qual é a diferença aqui do trabalho de cada um? Ela fez pesquisa, resume, sinal de resumir. Resume, pertence à sociologia, ou seja, pesquisar, resumir essas diferenças de classes sociais, pertence à sociologia, né? O estudo é um estudo da sociologia. E aí, aprendeu muitos sinais novos que você não conhecia antes? Então agora é hora de praticar. Você vai ver o vídeo com tradução para voz e depois você vai ter o áudio e a legenda e é você quem vai interpretar para Libras, tá bom? A sociologia estuda, pesquisa, foca lá o quê? Pessoas, população, a sociedade. Mas a sociologia surgiu quando? No passado, no século XIX, um homem famoso, nome Marx, com seu pragmatismo, ele se tornou líder, ajudou, fomentou, se esforçou por si só. A sociologia se ramificou em 3 principais.
a sociologia do trabalho, a sociologia da educação e a sociologia jurídica. Ela se resume no capitalismo. Por exemplo, pesquisar, estudar e encontrar as classes sociais, o pobre, o rico, o trabalho de cada um. Quais as diferenças? Pesquisar, resumir, pertence à sociologia. A sociologia estuda, pesquisa, foca lá o quê? Pessoas, população, a sociedade. Mas a sociologia surgiu quando? No passado, no século XIX. Um homem famoso, nome Marx, com seu pragmatismo, ele se tornou líder, ajudou, fomentou, se esforçou por si só. A sociologia se ramificou em três principais: a sociologia do trabalho, a sociologia da educação e a sociologia jurídica. Ela se resume no capitalismo. Por exemplo, pesquisar, estudar e encontrar as classes sociais, o pobre, o rico, o trabalho de cada um. Quais as diferenças? Pesquisar, resumir, pertence à sociologia.